Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori. Olá a todos, bem-vindos ao podcast Montessori. O episódio de hoje é dedicado ao primeiro plano de desenvolvimento no método Montessori. Falamos, pois, do plano que vai dos 0 aos 6 anos. E para falar de ciência, quem melhor que um cientista? É isso mesmo, o convidado de hoje é um estudioso ligado ao desenvolvimento e à neurociência, cientista e apaixonado por Montessori. Um episódio a não perder. Este episódio é patrocinado pela Editorial Presença. Jorge Beira, cientista, formado em Engenharia Biomédica, doutorado em Biologia do Desenvolvimento e Células Estaminais pelo UCL de Londres, fez investigação em epigenética no pós-doutoramento no ETH em Zurique. Pai de 2 crianças e verdadeiramente apaixonado por educação e em especial pelo método Montessori. Cidadão ativo, formado assistente Montessori pela AMI, Associação Montessori Internacional, foi, no entanto, com o nascimento da primeira filha que se interessou por Montessori e tudo começou na busca de uma creche mais ou menos atribulada. Não é assim? Olá, Mara. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer falar de assuntos que significam muito para nós e realmente foi esse o ponto de partida para conhecer o método, porque vivemos aqui na Suíça e na altura, quando nasceu a nossa primeira filha, tínhamos essa grande questão de qual é que vai ser a creche, como é que vamos escolher, o que é que vai ser o espaço onde ela, no fundo, vai passar muitas horas do dia dela. E foi assim que acabámos por encontrar aqui uma escola que tinha muitos aspectos da pedagogia Montessori e que nós, quando visitámos, achámos que se diferenciava logo de muitas outras que visitámos, embora não tivéssemos percebido muito bem porquê. E, entretanto, decidimos que a nossa filha ia para lá, começou e passados uns meses, em conversas, se calhar, com outros pais que tinham outras crianças noutro tipo de creches, é que se calhar começámos a ligar os pontos e a ver que realmente havia algumas diferenças práticas. Por exemplo, o facto de eles terem materiais muito adequados a cada fase do desenvolvimento, as próprias pessoas que trabalham na KIT, os educadores, tinham outro tipo de atenção para a individualidade e a fase em que cada criança estava, não só a nível de idade, mas em relação àquilo que estão a tentar aprender. E, portanto, todos esses aspectos acabavam por ser muito diferentes daquilo que ouvíamos de outros pais. E foi aí que percebemos que, se calhar, havia algo que, à partida, para nós era quase instintivo e natural, se calhar por sermos ambos cientistas cá em casa, mas percebemos que, se calhar, para a maior parte da população e os novos pais em geral, pais jovens, não estavam conscientes ou nem estavam despertos para esta diferença de metodologias educativas. Para o meu convidado, esta fase da vida, portanto, estamos a falar dos 0 aos 6 anos, é de uma enorme importância na vida do ser humano enquanto indivíduo. Jorge, como cientista, que reflexão é que faria desta fase dos 0 aos 6 anos, a chamada mente absorvente na linguagem de Montessori? Eu acho que é realmente uma fase estruturante de qualquer indivíduo. E se pensarmos no indivíduo como alguém que vai viver hoje em dia com a esperança média de vida, se calhar até aos 80 e muitos anos. E acho que essa fase dos 0 aos 6 anos, a própria Maria Montessori, identificou essa fase como sendo a mais estruturante na vida de qualquer pessoa, porque exatamente devido a este conceito da mente absorvente que ela descreveu e resultou do trabalho que ela levou a cabo de observar, no fundo, crianças por todo o mundo e de encontrar, no fundo, aspectos que são comuns e que são universais, independentes da cultura, independentes do estatuto social e aspectos que são comuns a todas as crianças. E essa aprendizagem, para mim, faz todo o sentido, não é? Como cientista, estava habituado a ver como é que, no fundo, a vida se desenrola quando espreito através do microscópio, por exemplo, e como as células se comportam, como elas formam comunidades.
No fundo, se pensarmos, pode parecer que não tem nada a ver, mas na verdade há muitos paralelos que podemos levar para a nossa própria sociedade e perceber que há muitas coisas que funcionam da mesma maneira entre células e entre grupos de crianças, por exemplo. E tem que haver, no fundo, o que Maria Montessori acabou por identificar foi este período de muita transformação, que no fundo nos diferencia, nós seres humanos, de alguns outros animais, em que não é assim, a nossa espécie, precisamos de dar muito mais atenção, muito mais cuidado, muito mais proteção. É exatamente essa necessidade de garantir que há segurança e que a criança tem tempo de desenvolver todas as características que ainda não estão maturas. Foi essa a observação que Maria Montessori acho que trouxe de forma inovadora, porque na altura, estamos a falar de há mais de 100 anos, não havia esta perspectiva de que a criança passava por estas fases de desenvolvimento no fundo, muito standardizadas. Mas, Jorge, havendo hoje esse conhecimento, e outros cientistas já também vieram provar essas fases de desenvolvimento do ser humano, não é estranho que a maioria das creches hoje em dia, talvez, apesar do esforço que fazem, ainda não se segue completamente a criança? Sim, realmente, eu tenho noção que devia, se calhar, ser mais assim, mas, por outro lado, percebo porque é que não é. Primeiro, porque exige algum investimento, e não estou a falar só monetário, mas um investimento de conhecimento a nível dos educadores, para conseguirem dar este tipo de resposta. Portanto, há uma grande preparação dos próprios educadores que tem que ser feita sobre o desenvolvimento a fundo das crianças. Mas também é verdade que, na minha perspectiva, devia ser dado mais atenção a este desenvolvimento natural, porque é esse desenvolvimento que, no fundo, nos define como espécie. Não há muito que nós possamos fazer para contrariar essa necessidade. Aliás, algumas pedagogias, apesar de saberem destes períodos de desenvolvimento e destas etapas por que todos passamos, tentam incutir algum tipo de hábitos e rotinas de forma a atingir objetivos que não são propriamente a coisa mais natural que uma criança quer fazer. E, portanto, essa vertente continua a existir. Aliás, nas creches, muitas vezes, acabamos por deixar os nossos filhos e, se calhar, em algumas delas pode acontecer o caso que seja um sítio onde ficam a passar o tempo durante o dia, e nesse aspecto é que é uma pena, porque durante aquele período tão estruturante da vida do indivíduo, não é, que nos vai acompanhar e nos vai definir aquilo que somos e que seremos para toda a vida, está tanta coisa a acontecer, especialmente a nível cognitivo, a nível emocional, a nível social, que não podemos deixar nas mãos de simplesmente ser um passatempo e de ser um sítio seguro onde deixamos os nossos filhos, alguém está a olhar por eles, mas há toda uma necessidade de que seja acompanhado o seu desenvolvimento, que lhes sejam dados os materiais nas alturas certas, tenha muita atenção aos sinais que as crianças demonstram em relação a determinadas necessidades, interesse por aperfeiçoar certos movimentos ou por começar a falar, começar a elaborar determinadas tarefas, por exemplo, fazem que eles querem muito experimentar a limpar o pó e a varrer a casa. São tudo coisas normais, mas que em muitas creches isso é reprimido, porque não dá jeito que a criança se suja ou não dá jeito que a criança entorne o balde de água. E, portanto, se são aspectos que em casa são vistos de forma mais natural, ou que eles acabam por fazer mesmo que a gente não queira, na verdade, numa creche é muito... O normal é que se siga um determinado plano do dia e que eles se comportem... Porque a dinâmica também seria completamente... A verdade é essa, não é? Há muitas creches, também não é menos verdade isso, que tentam adaptar-se e inspirar-se, não é? Há creches inspiradas em Montessori ou noutra pedagogia qualquer, mas a verdade é que nunca chega a ser 100%, porque também, se calhar, a nível de instalações, não é? Até a nível físico do ambiente, tanta coisa havia para fazer, não é? Não é só dizer que são inspiradas em... Eu acho que nesse aspecto nós, se calhar, temos demasiadas expectativas, porque não é difícil fazer Montessori, é preciso realmente investir no conhecimento. É isso,
não é é preciso preciso querer e depois a formação, que é aqui a chave de tudo, não é? E saber o que é que estão a falar. Exatamente, mas para além disso, a parte de fisicamente as instalações. Se calhar seria até mais simples do que propriamente, às vezes, equipamentos que as creches têm, não é? Porque o ambiente de Montessori também prima pela simplicidade, não é? Exatamente, e portanto eu acho que há ambientes Montessori que, por muito simples que sejam, conseguem servir o seu propósito. E se pensarmos que o método Montessori é feito aqui, como em muitos outros países, e se pensarmos em África ou na Índia ou noutros países onde se calhar não há maneira de ter os materiais de fábrica ou que sejam com melhores acabamentos, etc. E não é por isso que eles deixam de fazer Montessori. Portanto, há muitas formas de implementar a pedagogia e não há, eu acho que também é um bocado um mito esta coisa do não ser 100% Montessori. Ninguém é 100% Montessori porque Maria Montessori já não existe. Portanto, concordo. É sempre uma interpretação do método, não é? Exatamente, e portanto há que tentar fazer o melhor possível e acima de tudo há que saber o que é que estamos a fazer. E o que eu acho que é importante acima de tudo é que pensemos pelas nossas próprias cabeças e sabermos para que é que serve determinado material, para que é que serve cada fase em que a criança está a passar, qual é a sua necessidade, quais são os sinais que ela demonstra. Ainda hoje, por exemplo, a minha filha acordou às 6 da manhã e, porque queria muito fazer matemática, queria muito fazer contas e eu tive que lhe estar a dar contas para fazer o 5 mais 7 e mais 14. Não há hora para aprender, Jorge. Não há hora para aprender, mas o que é facto é que às 6 da manhã eu apetece-me fazer tudo, menos estar a dar contas de somar, mas tudo para explicar que estas fases, estes períodos sensíveis porque as crianças passam, são realmente quase uma obsessão e são, eles realmente têm a necessidade de, no fundo, voltar àquele assunto e experimentar e fazer mais perguntas e, no fundo, aperfeiçoarem certos movimentos ou aperfeiçoarem o seu conhecimento de determinado assunto. Eu estou a dar este exemplo porque é uma coisa que aconteceu muito recentemente e acho que acaba por ser muito evocativo daquilo que é a criança. Nós não vamos determinar qual é a hora, ou qual é o momento ou o local em que a criança faz uma pergunta ou que tem um determinado interesse. E o que é facto é que, por exemplo, nas últimas semanas ela deita-se e está a contar pelos dedos e, enfim, uma série de sinais que eu consigo ver que realmente é o período sensível da matemática, por exemplo. Mas o mesmo acontece com outros aspectos num ambiente Montessori, em que temos que ter consciência que a criança está a construir-se naquela altura. A criança está a fazer um trabalho gigante de, no fundo, apreender o mundo e faz isto através dos sentidos. É um trabalho que no fundo, junta o desenvolvimento físico com o desenvolvimento cognitivo, não é? E que, se pensarmos, por exemplo, no desenvolvimento da linguagem, tudo o que acontece no cérebro durante este período de desenvolvimento, nós só vemos o resultado do produto final, ou seja, só quando essa conquista já foi conseguida a nível do cérebro, é que nós conseguimos ver realmente a criança começa a dizer mais palavras, começa a articular depois frases, tem, por exemplo, uma fase muito explosiva por volta dos 2 anos e meio ou 3, em que conseguimos ver os resultados daquilo que o cérebro preparou durante meses e meses, mas se formos ver, por exemplo, agora recorrendo a tecnologias mais recentes, por exemplo, por ressonância magnética, conseguimos ver que muita dessa atividade cerebral de construir o cérebro, as zonas que são responsáveis pela linguagem, as zonas que são responsáveis por articular as palavras e com os músculos da cara, por exemplo, todo esse controle é feito durante os primeiros meses de vida, ou seja, o primeiro ano, por exemplo, em que a criança ainda não diz uma única palavra, começa a dizer uns sons, mas todas essas áreas estão a ser desenvolvidas por ela nos ouvir a nós adultos falar com ela. Portanto, acho que ao percebermos que dentro do íntimo da criança, e neste caso no cérebro também, estão a acontecer muitos eventos para aquilo que a criança consegue fazer, é uma pena pensarmos que as creches são um sítio onde elas simplesmente vão passar o dia onde sejam protegidas de não esfolarem os joelhos e não cortarem o dedo com uma tesoura, porque é muito mais do que isso. Muito reducionista
Sim. comparado com as necessidades reais que a criança demonstra durante toda aquela fase. E, portanto, tem que haver uma atenção muito mais dada a tudo o que acontece depois do nascimento, mas antes de começarmos a escolaridade obrigatória. E eu acho que é nesse aspecto que, especialmente no nosso país, deveria haver mais consciência de que a criança já é um ser Construção. em busca das suas próprias conquistas e em busca do seu próprio conhecimento, praticamente desde o nascimento. Agora, nós é que não temos percepção de que toda essa transformação está a acontecer no seu íntimo, mas especialmente como cientista, temos noção que todos estes processos estão a decorrer. Da mesma forma que, quando observei e estudei o desenvolvimento de várias outras espécies, conseguimos identificar regras e estadios e, no fundo, etapas standardizadas que sabemos que todos os organismos vão passar. Portanto, porque é que havia de ser diferente no caso dos humanos? Se alguma diferença houvesse, deveria ser mais complexo no caso dos humanos, porque temos toda esta fase em que precisamos de mais apoio, por exemplo, dos pais, não é? Exatamente, até para sobreviver. Claro, e como o Jorge diz, somos apenas mais uma espécie. Exatamente, enfim, essa é a minha visão do mundo, provavelmente desde que eu sou criança, e se calhar não tendo tido uma educação numa escola Montessori, se calhar acabei por ter a minha própria experiência ao crescer num jardim com toda a liberdade. Portanto, em muitos aspectos acho que conquistei essas descobertas que fiz ao meu ritmo, e acho que esse é um aspecto que realmente pode ser estruturante para qualquer pessoa, não é? Ter a capacidade e a possibilidade de explorar o mundo ao seu ritmo, obviamente dentro de limites e com bastante disciplina. Acabou por me levar também a perceber toda esta interligação, tanto entre espécies como relações entre pessoas e animais e se calhar entre outras pessoas. São aspectos que são, no fundo, que tiramos partido desta mente absorvente, desta fase que é tão especial na vida de qualquer um de nós, mas que se calhar nem sequer temos grandes memórias desse período, exatamente porque é um tipo de mente muito especial. A mente absorvente, descrita por Montessori, é uma mente, no fundo, que é global, ou seja, nós estamos sempre a absorver tudo aquilo que existe do ambiente. Está a gostar deste tema? Saiba mais em montessori.pt. Quando falamos da importância desta primeira fase de desenvolvimento, dos 0 aos 6 anos, falamos daquilo que no método Montessori é denominado por mente absorvente. Ou seja, a criança nesta fase é como uma esponja que absorve tudo. Que características concretas é que esta fase tem? É uma fase muito especial porque nem a criança se apercebe daquilo que está a fazer, não é? Deste processo construtivo em que ela está todos os dias focada, nem o adulto se apercebe da complexidade de coisas que estão a acontecer. Portanto, é um tipo de mente que no fundo, é global. Todos os aspectos da vida da criança, todas as experiências a que ela é exposta, tanto no ambiente escolar, obviamente, como em casa. Portanto, todo o período em que a criança está acordada é, no fundo, registado, e todas as experiências que nós temos durante esse período, entre os 0 e os 6 anos, acabam por ser registadas de alguma forma, tanto possivelmente como forma de seguir um exemplo, não é? Porque as crianças acabam por imitar muito aquilo que veem, seja em casa, seja às vezes na rua, seja no ambiente onde passam mais tempo, que às vezes até na creche. E esse processo de absorver tudo aquilo a que estão expostas é feito através dos nossos sentidos. Portanto, é algo que no fundo não há um controle, não há uma consciência de que está a acontecer. No fundo, a mente absorvente é não seletiva. Portanto, qualquer experiência que a criança tenha e que, aos olhos de um adulto, se calhar há aspectos que são mais valorizados do que outros, mas a criança não tem esse discernimento de conseguir decidir isto é um aspecto bom, isto é um aspecto menos bom. Portanto, tudo aquilo que a criança se calhar apreende do ambiente acaba por ser tido como o normal e aquilo que vai definir o que é o que a criança acaba por ver como coisas que acontecem no seu ambiente. Não há um juízo de valor
a criança nessa fase não tem essa capacidade, e a mente absorvente também é incansável, no sentido em que a criança não se cansa deste processo de explorar, de ter interesse e curiosidade por determinados assuntos ou por determinados objetos que encontra. Portanto, não há um botão de pausa, não há capacidade de dizer agora estou cansado. Muitas vezes pode existir e as crianças simplesmente dormem, mas a partir do momento que as crianças estão acordadas, a mente absorvente está a funcionar. Mas também temos que ter noção que é um tipo de mente que é temporário. Aliás, se não fosse, e se continuássemos a ter esta capacidade de absorver tudo o que nos rodeia, se calhar não tínhamos capacidade nós de depois processar esta informação quando somos adultos. Portanto, há aspectos que são retidos em nós, não só a nível dos sentidos, portanto, aspectos sensoriais, aspectos cognitivos, não é? A partir do momento em que as crianças estão interessadas, por exemplo, na forma como as pessoas falam, ou mesmo em aprender diferentes línguas, se for o caso de estarem expostas a diferentes línguas no seu dia-a-dia, mas também aspectos culturais, no fundo, aspectos que não envolvam uma ação direta para com a criança, mas a criança pode estar exposta a uma festa, por exemplo, do Diwali na Índia, ou uma festa natalícia no caso da Europa. Portanto, todos esses aspectos culturais acabam por ser absorvidos pela criança como isto é o como normal. Fazendo parte, não é? Como eu faço parte disto, não é? Como eu pertenço a este ambiente, a esta forma de vida, digamos assim. A criança absorve as coisas dessa forma, como sendo o seu normal, o seu natural. Exatamente, porque quando as crianças se tiverem o infortúnio de crescer numa família menos estruturada e forem expostos a comportamentos menos desejados ou a problemas de alcoolismo ou o que for, aquele aspecto, mesmo que mais tarde venha a ser mostrado à criança que não é um estilo de vida saudável, acaba por ser absorvido e pode até inconscientemente deixar uma marca. E, portanto, há todos estes aspectos que nós temos que estar muito despertos para a importância deste período, porque a criança não tem a capacidade de selecionar o que é um comportamento desejável e o que é um comportamento indesejável. Portanto, não há este filtro, a mente absorvente não permite selecionar tipos de comportamento nem de ações, portanto a criança vai registar tudo o que a rodeia como isto é o que as pessoas à minha volta fazem, portanto é provável que eu deva fazer e seguir estes passos. É isso, é terem essa noção como pais e educadores, que tudo o que a criança é exposta ela vai absorver. E no fundo a mente absorvente é quase como se fosse uma esponja quase infinita, ilimitada, que permite à criança absorver aspectos do ambiente que a rodeia que nem tem necessariamente de estar a desenvolver, nem tem que ser a atividade que ela está a desenvolver. Pode ser algo que está a acontecer no outro canto da sala, mas de alguma forma eles têm a capacidade de apreender que estas coisas estão a acontecer. As rotinas que fazemos em casa, a forma como se calhar o tipo de ingredientes que usamos para cozinhar e que deixam determinados sabores e que se calhar nada vai saber melhor 30 anos depois do que aquela sopa da avó. Este tipo de exemplos, no fundo, deixam uma marca que muitas das vezes não é consciente e no fundo não há grande memória desse período que nós como crianças passamos, mas as marcas que deixa são realmente algo que levamos connosco para toda a vida. Com este episódio, vai poder ganhar o livro A Criança Montessori de 1 a 3 anos de Simone Davis, uma oferta da Editorial Presença. Fiquem atentos às redes sociais do Montessori. O método Montessori, com mais de 100 anos de existência, é na nossa era comprovado pelos cientistas de hoje. Não é moda, é ciência. E temos aqui um cientista hoje para atestar tudo isto. Sem dúvida, eu acho que é exatamente nesse ponto que eu tenho uma grande admiração por Maria Montessori, porque ela conseguiu, se tivermos uma comparação, conseguiu quase fazer omeletes sem ovos, não é? Portanto, nós hoje temos tecnologias muito avançadas, por exemplo, para estudar o desenvolvimento do cérebro, como eu falei no caso de usar ressonância magnética, que era algo que não existia no tempo em que ela viveu, e que nos permitem ver, e obviamente muito mais recente, o crescimento de neurónios, a formação de sinapses dentro do cérebro, todo o crescimento
coordenado destas zonas que eu falei, que controlam, por exemplo, a linguagem e ligam o controle dos músculos com a verbalização e com os processos cognitivos que estão a acontecer dentro do cérebro. Portanto, todos estes aspectos Maria Montessori não fazia ideia, não é? E nós, à medida que vamos aprendendo mais, através da experiência, através de novas técnicas, neurociências e tecnologias modernas, cada vez mais vamos percebendo que, de forma geral, tudo o que ela já preconizava, ela tinha razão naquilo que dizia. Simplesmente porque todo o seu método era baseado em observações que ela levou a cabo de forma muito rigorosa e, no fundo, muito alargada, porque ela fez isto em muitos países e em culturas muito diferentes. Portanto, ela acabou por encontrar os aspectos que são universais, independentemente da cultura, independentemente da língua que se fala, independentemente do estatuto social, e é por esse aspecto que eu acho e muita gente reconhece que ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Não só por ter este cientista dentro dela, não é? Que ela própria levava o seu trabalho de forma muito rigorosa e conseguia, através das observações que fazia e dos métodos que implementava, conseguia ver resultados aplicando o método científico, ou seja, acabava por fazer experiências, obviamente, sem ter, não experiências no sentido de Frankenstein, mas experiências a nível social com as crianças, e é nesse aspecto que eu acho que, para além de ser uma mente científica, ela conseguia também apreender todos os aspectos sociais que nos definem como sociedade, no fundo, o que nos une como humanos, não é? A forma como as nossas sociedades funcionam. Ela teve uma capacidade de unir todos estes aspectos e compreender como é que eles contribuem para a formação da criança de forma muito natural e perceber em cada fase do desenvolvimento o que é que a criança precisa, quais são os seus interesses e quais são as coisas que não lhes devem ser dadas em demasia, porque ela tem que também fazer o seu trabalho de procurar, de examinar, de questionar, e que nesse processo cria toda uma capacidade de pensamento crítico e de haver uma lógica durante a rotina da criança e do indivíduo que vai ser mais tarde, porque desenvolve toda esta capacidade de agir por si próprio, seguir ao seu ritmo, sua vontade. ao seu ritmo, porque às vezes a questão é que os adultos ou os professores, educadores, pais, todos nós, não é? Temos sempre aquela tentação de estimular, não é? De dar mais ou de controlarmos o que é que a criança agora vai aprender, não é? E aqui o que o Jorge também está, penso eu que é neste sentido, é mais uma vez seguir a criança e seguir a fase onde ela está e os interesses que ela está. É o tal exemplo que o Jorge deu da filha, agora está na matemática, não é? Se calhar daqui a um mês estará noutra coisa, não é? E que muitos destes aspectos são concorrentes. Portanto, ela está interessada em matemática, como se calhar logo às 3 da tarde me vai perguntar sobre palavras e também está a tentar escrever por ela própria, juntar palavras e sons. Portanto, estes aspectos não são exclusivos. Não há a fase da matemática e depois a fase da linguagem. Há períodos do dia, por qualquer razão, por algo que vê na televisão, algo que falam com um amigo, etc., que os desperta o interesse por determinado aspecto. Mas a diferença que faz estarmos alertados para a existência destes sinais é que durante aquele período vai ser muito mais produtivo realmente dar as ferramentas à criança para ela própria se focar e se concentrar naquela tarefa, porque, e sabemos disto através de muitos outros estudos, no fundo com tecnologias mais modernas e com estudos científicos muito mais cuidados nas últimas décadas, que esta aprendizagem que alia a motivação da criança com dar as ferramentas na altura certa é muito mais produtiva e acaba quase por ser insubstituível. Se quisermos fazer isso mais tarde, e é esse um dos aspectos que há a reter em relação aos períodos sensíveis para todas estas características, se perdermos a janela temporal em que a criança tem essa aptidão natural para as desenvolver,
pode ser muito mais difícil tentar desenvolver essas capacidades mais tarde, ou seja, a criança não tem que seguir o nosso plano, no fundo o nosso currículo, não é? A criança gera o seu próprio currículo de acordo com aquilo que já conseguiu desenvolver e então está preparada para partir para outro desafio ao seu ritmo. Portanto, toda essa individualidade e a capacidade de dar atenção a cada particularidade de cada criança é, na minha perspectiva, algo que distingue a pedagogia Montessori de muitas outras e que para mim realmente faz a diferença, não só o aspecto social, como eu estava a falar há pouco, em que ter as crianças num ambiente em que estão em contacto com várias idades, mas se entreajudam, exatamente porque percebem-se das limitações que são inerentes a cada fase do desenvolvimento e a cada idade que cada um tem, têm muito mais capacidade de se ajudar umas às outras do que se calhar um adulto a uma criança, têm esse espaço para explorar ao seu ritmo e é-lhes dada a liberdade de experimentarem materiais na sala de acordo com o seu interesse naquela altura e de acordo com aquilo em que se calhar há 2 semanas, aquilo que se calhar ficaram preparados para fazer porque fizeram outro trabalho 2 semanas antes. Portanto, há todo este caminhar, não é? Neste desenvolvimento e neste indivíduo que a criança está a construir por ela própria, porque é um trabalho que nós não podemos substituir. Portanto, quando a Mara diz que como pais ou como educadores que às vezes tentamos decidir o que é que a criança vai aprender nesta fase e o que é que se vai seguir, não nos cabe a nós decidir o que é que a criança está preparada ou não, porque nós não conseguimos avaliar esse tipo de capacidade. A criança simplesmente vai unir esse bichinho que está dentro dela e que a puxa para perguntar sobre este determinado assunto ou sobre aquele, a um ritmo que que está fora do nosso controle, não é? E acho que perceber isso é muito importante. Não estou a dizer que, obviamente, não devemos seguir e dar atenção a todas essas necessidades. Muito pelo contrário, devemos dar muita atenção, mas também devemos perceber que não nos cabe a nós controlar ou impor limites ou currículos, no sentido de calendários, para uma atividade, ou depois outra, ou depois outra. A mente da criança não funciona assim. A mente da criança funciona de forma muito mais sensorial, até aos 6 anos, pelo menos, não é? Em que todos estes aspectos, em que está a aperfeiçoar movimento, está a aperfeiçoar a linguagem, está a aperfeiçoar a forma como comunica, como se expressa, também como se sente e como gera as suas emoções. Portanto, todos esses aspectos são treinados no ambiente Montessori porque foi conceptualizado pela Maria Montessori ter um ambiente de idades mistas, em que eu acho que não há não há como substituir essa experiência, porque eles acabam por ter uma mini sociedade dentro da sala de aula, não é? E no dia a dia acabam por se aperceber não só das diferenças entre eles, das diferenças de aptidões, dos diferentes gostos, das diferentes capacidades. Há quem goste mais de dançar, há quem goste mais de construir legos, há quem goste mais de outras atividades, e esse ambiente é muito mais rico e acaba por ser um reflexo muito mais natural do que é a sociedade do mundo real. Eu acho que esse aspecto da pedagogia é algo que é muito único e que eu acho que deve ser mais valorizado. Portanto, nesse aspecto eu acho que é realmente algo a salientar em relação a esta pedagogia. Não é de toda uma moda, no aspecto em que os seres humanos há 100 anos e há 200 e provavelmente há 500 anos não eram muito diferentes daquilo que somos hoje em dia, tal como não vão ser diferentes daqui a 200 anos. É algo que, a nível do tempo em que decorre a evolução, especialmente estamos a falar de uma espécie que está por todo o planeta, este tempo em que a evolução atua, não estamos a falar de centenas de anos, estamos a falar de milhões de anos, e portanto aquilo que Maria Montessori observou continua a ser verdade e vai continuar a ser verdade. Agora cabe-nos a nós abraçar esse conhecimento e providenciar às nossas crianças esta forma de lhes dar as ferramentas que elas precisam para se construírem, ou ignorar todo este trabalho que foi feito, e é o que acontece de forma muito geral, porque a maior parte das escolas não tira partido de todo este conhecimento do que é
o ser humano e do que é que nos torna humanos e do que é que precisamos para nos desenvolvermmos quando somos crianças, mas todo esse trabalho está feito e cabe-nos a nós decidir como é que atuamos sobre ela, não é? E, portanto, o que é facto é que a pedagogia Montessori forma pessoas, forma indivíduos que têm a capacidade de pensar por si próprios. E, portanto, temos todo o outro lado, se calhar muito mais global da questão, que é, será que isso serve aos políticos, tanto do século passado, em que houve muitos conflitos, especialmente na Europa, que a própria Maria Montessori acabou por ultrapassar 2 guerras mundiais e todo um período de Mussolini em Itália, que todos conhecemos. Todos esses aspectos levam-nos a perguntar, será que a nível dos decisores políticos dá jeito criar tanta gente que consiga pensar pela sua própria cabeça? Se calhar não é por acaso que não existem tantas escolas de Montessori. Se calhar é muito bem sabido porque é que isso não dá jeito. E, portanto, é nesse aspecto que temos que nos perguntar, será que este é o caminho que queremos abraçar, ignorando todo este trabalho que foi feito de descortinar como é que o ser humano se desenvolve, ou se achamos que, sabendo agora que existe todo este trabalho de Maria Montessori e de todas as pessoas que trabalharam com ela e que durante o último século conseguiram pôr o método, difundir o método e torná-lo mais conhecido por todo o mundo, se queremos tirar partido disso e decidir por nós próprios que é esse o futuro para as nossas próprias crianças. Eu quero acreditar que temos um futuro mais risonho em que possamos abraçar, no fundo, todas as possibilidades que nos trouxe este conhecimento. E é certamente um passo à frente que nos pode levar a um futuro muito mais risonho do que sem ele. E mais em paz também, não é? Porque Montessori é sempre um dos chavões, é a educação para a paz, e com todas estas reflexões aqui feitas por Jorge também compreendemos isso, não é? Porque se formarmos pessoas tolerantes, não é? Pessoas que respeitam as diferenças dos outros, pessoas com a capacidade de espírito, com espírito crítico, ou seja, certamente são pessoas que quando forem adultos, neste caso crianças que forem adultas, vão ser adultos mais bem resolvidos, com uma autoestima bem resolvida, e isso tudo só pode traduzir-se em paz, não é? O que nós estamos aqui a dizer, isto é o que nós acreditamos, não é? É o que a ciência diz, mas também nós acreditamos. Agora, a escolha é sempre sua, se é Montessori, agora se é outro método qualquer, o importante é informar-se e seguir aquilo que também acredita. Isso é que também é importante. Jorge, tanto mais havia para dizer, não é? Há sempre tanto a dizer sobre Montessori, porque Montessori de facto é um mundo, há muitos temas e muitos subtemas, mas o tempo é curto e já o ultrapassámos bastante no episódio de hoje, mas eu acho que cada segundo foi válido aqui por o testemunho do Jorge Beira, o Jorge que é cientista e que teve aqui a gentileza de emprestar o seu conhecimento aqui para o nosso podcast. Jorge, obrigada. Obrigado, foi um prazer. Pelo tempo, pelo conhecimento, por esta partilha e por enriquecer aqui o Montessori. Obrigado, e muito sucesso. Obrigada. Acho que precisamos mesmo de plataformas como esta para difundir o que é Montessori, que faça chegar às pessoas este conhecimento e esta possibilidade, e de forma a que elas possam escolher se é aquele o caminho que mais lhes diz respeito, ou se preferem outro, mas exatamente que a informação lhes chegue. Acho que esse também é o meu propósito e o meu interesse. E pronto, e fico por aqui. Se quer saber mais sobre este ou outro tema sobre Montessori, basta ir ao nosso site em montessori.pt. Adeus e até ao próximo episódio. Este episódio foi patrocinado pela Editorial Presença. Educar com a ciência, seguindo o coração. Montessori é o primeiro e único podcast jornalístico em Portugal sobre Montessori. Eu sou a Mara Alves e vou contar-lhe tudo, mas tudo sobre Montessori.